Muito bem. Vamos prosseguir aqui na caminhada pelos artigos 16 e 17, hoje da Lei 6.015, essa caminhada que corresponde a um projeto ideado pela registradora Thaís Castelo Branco, do Estado do Ceará, a quem muito agradeço a ocasião de que nós nos reunamos aqui para estudar um tantinho a Lei de Registros Públicos e nessas circunstâncias, nesse nosso curso, de maneira muito concisa, de maneira muito breve. A ideia é, como tenho dito várias vezes, é de atrair para o estudo dos registros públicos, sobretudo acadêmicos de direito, já que as universidades, de um modo geral, não têm entre as suas disciplinas as matérias do direito notarial e do direito registral. Bom, o artigo 16 e o artigo 17 da Lei 6.015 integram-se ao capítulo 4º desse título 1º da lei, capítulo esse que vem intitulado da publicidade. É interessante observar aqui a saída que a palavra publicidade não vem indicada entre os atributos, lá no artigo 1º próprio dos registradores. E não vem indicado ali, ao lado da autenticidade, da segurança e da eficácia, porque ela já está contida na expressão públicos, no adjetivo públicos, que acompanha o substantivo registros. Aqui, quando se fala em publicidade, tem-se em vista a cognoscibilidade, ou seja, a possibilidade de conhecimento, a acessibilidade ao que se encontra registrado. Bom, em primeiro lugar, é preciso aqui, a partir de observar que essa publicidade não é absoluta. Aliás, a própria Lei de Registros Públicos, no parágrafo 6º de seu artigo 57, relativamente ao registro civil, já possui ali uma referência ao segredo de justiça, caso em que não se expede efetivamente certidão. A lei relativa às crianças e adolescentes, não é? O ECA, Lei 8.069, de 13 de julho de 90, também possui regra proibindo a emissão de certidões relativamente aos casos de adoção. Então, a publicidade não é absoluta. Então, o fato de o registro ser público não significa que sua publicidade deva ser integral, deva ser inteiramente aberta a quem queira aceder aos registros. Notem que, em alguns casos, ela é mesmo proibida de maneira muito incisiva. Por exemplo, o registro das aeronaves militares, dos navios militares. Em alguns países, essa publicidade só é admitida de maneira muito restrita. Inverteu-se o processo. No caso da Espanha, por exemplo, o registro imobiliário espanhol, a publicidade é restritíssima. Somente se atende ali ao interesse do próprio interessado, do tabelião ou de um juízo ou de um ato da administração pública. Não é qualquer pessoa que pode ter acesso às informações registrais. Bom, dispõe aqui o nosso artigo 16 que os oficiais e os encarregados das repartições em que se faz o registro são obrigados, primeiro, a lavrar certidão do que lhes for requerido. Então, primeiro modo de dar essa publicidade, por meio de certidão, ou seja, documento literal, textualizado. Segundo modo, a fornecer às partes as informações solicitadas. Aqui é a informação oral, dita vulgarmente de maneira imprópria, informação verbal. Corresponde ao que em alguns estados, é o caso do estado de São Paulo, se designa com o nome buscas. Fala-se em buscas e certidões, ou seja, fornecimento de informações orais ou informações escritas. Note-se que, em ambos os casos aqui presentes, nós estamos diante de uma publicidade que se chama material ou formal ou indireta. Formal ou indireta. Existe um outro modo de publicidade que já esteve previsto na legislação brasileira, no regulamento de 1939, no nosso decreto 4.857, que amanhã, no dia que estou fazendo aqui a gravação, hoje é dia 8 de novembro, amanhã, 9 de novembro, completará aniversário, né? No dia 9 de novembro de 1939, nós tivemos a edição do decreto 4.857, que era o regulamento de 39 dos registros. E lá no artigo 19, havia uma indicação de que cabia
ao oficial do registro mostrar às partes os livros de registro. Aí está o que se chama de publicidade direta ou publicidade material. Essa expressão publicidade material, ela não é unívoca. Algumas vezes fala-se em publicidade material para se referir ao conteúdo da informação. E a publicidade formal é o veículo. E, nesse caso, se confundem as expressões. Talvez seja melhor adotar mesmo essa sugestão de falar-se em publicidade direta. Entre nós, o estimado José Horácio Sintra vale-se desta expressão, publicidade direta. Interessante observar acerca disso um episódio. O grande registrador da segunda zona de Porto Alegre, o saudoso Silvio Paulo Duarte Marques, construiu ele próprio um aparato formado de duas placas de vidro, com tarraxas nas pontas. Ele colocava as certidões, as matrículas, entre essas duas folhas de vidro, e isso aí tinha uns eixos sobre os quais moviam-se essas folhas. Então, era possível que se tivesse, não publicidade propriamente material, porque havia um médio que impedia o toque no livro. Mas, de algum modo, se atingia aqui digamos, uma esfera intermediária entre a publicidade propriamente material e a propriedade estritamente formal. O fato é que, com a revogação do regulamento de 39 e a adoção da nova prática registral, conforme a Lei 6.015, desapareceu a possibilidade da publicidade material. Isso não quer dizer que na prática, talvez eu me tenha expressado mal ao falar desapareceu a possibilidade. Desapareceu o direito de o usuário exigir a publicidade material perante o registrador. O que há muitas vezes, o interesse. Ele pode não confiar na certificação. Caso em que, se ele desconfia desse fato, ele pode dirigir-se ao juiz corregedor permanente, ao diretor do fórum, e fazer um pedido de exibição em audiência. Portanto, a via, do ponto de vista advocatício, não está cerrada, não está clausurada. E, muitas vezes, na prática, se o registrador tiver segurança em mostrar diretamente o livro ao usuário, ao advogado que reclame de alguma coisa, ou seja, não está impedido. Ou seja, não é um direito da parte, não é um direito do cliente, não é um direito do advogado exigir a exibição perante o registrador. Mas, muitas vezes, na prática, se não houver risco, se perceber que não há risco, é perfeitamente possível para evitar maiores trabalhos, maiores questionamentos acerca do tema. Eu observo também que tanto a certidão quanto a busca podem, uma e outra, ser objeto de previsão do pagamento correspondente de emolumentos. Atenção para isso. E se houver essa previsão, como esses emolumentos embutem receita estatal, não é possível haver pura e simplesmente dispensa de pagamento por parte de atos que não sejam estritamente atos emanados do Poder Legislativo. Lembremos que o caso de isenção tributária está previsto na hipótese de isenção tributária, está prevista no Código Tributário Nacional. Então, é bastante controversa, para dizer o menos, a ideia de que possa o Poder Correcional dispensar o pagamento desses tributos. Fala-se, por exemplo, nesses pedidos amplos que se fazem por meio desses aparatos centralizadores, que pode pagar-se uma só pesquisa, embora se pesquise em 300 cartórios, ou que não se paga se a busca for negativa, etc. Ora, se as tabelas relativas aos emolumentos prevêem essa cobrança, é ilegal a dispensa de seu pagamento. E mais grave ainda, porque isso envolve problemas tributários. Então, é muita cautela com essa ideia de facilitar e de tornar econômica a vida do usuário ou a vida daqueles que se valem dessa tarefa de despachante. Não é? Bom, prosseguindo, vamos lá ao artigo 17.
qualquer pessoa pode requerer certidão do registro sem informar ao oficial ou ao funcionário o motivo ou interesse do pedido. Está no caput do artigo 17. Agora, vamos fazer aqui uma observação. Isso aqui corresponde mais ou menos a uma previsão da Constituição Federal, o artigo 5º, inciso, deixa eu ver, 34 da Constituição Federal, letra B. Acontece que depois disso, esse é um ponto que nós precisamos considerar com muito vagar. Houve uma lei, a Lei 9.051, de 1995, de 18 de maio de 1995, Lei 9.051. Esse artigo 2º que eu estou mencionando aqui, diz que é preciso, para pedir certidão, esclarecer o interesse, esclarecer o motivo pelo qual se pede a certidão. Note que aqui, o artigo 17 diz diversamente: qualquer pessoa pode requerer certidão do registro sem informar ao oficial ou ao funcionário o motivo ou interesse do pedido. É verdade que essa Lei 9.051 refere-se propriamente aos órgãos das repartições públicas, estrito sensu. Mas é, pelo menos, controverso, discutível se isso não se aplica aos registros públicos. Pelo menos controverso. Há um julgado, salvo engano, de um dos tribunais posteriores do Brasil, observando que nenhuma certidão possa ser mais expedida sem que se esclareça o interesse. É um tema que vai precisar ainda desenvolver-se no plano da doutrina e, eventualmente, depois na jurisprudência, quer administrativa, quer pretoriana. Eu chamo a atenção que há aqui uma problematização dessa matéria. Se pode o registrador exigir que se indique o interesse de quem pede a certidão, na forma do artigo 2º da Lei 9.051, ou se ele aplica o artigo 17, a parte final do artigo 17. Então, o que se discute é se esse artigo 17 está inteiramente em vigor ou não. Esse é o ponto. Em todo caso, na primeira parte será, porque qualquer pessoa pode pedir, não é só quem tem interesse direto, eu posso ter interesse indireto nessa certificação. O parágrafo único e outras normas aqui, era o antigo parágrafo único, acho que agora já houve até uma modificação na lei. Ambas essas disposições do artigo 17 tratam da questão relativa aos registros eletrônicos. Isso é matéria técnica e, de fato, nós sabemos que é preciso acompanhar a evolução técnica para a facilitação do serviço. O que está errado não é o uso da técnica, é transformar a técnica em um fim. Atrelar os registros públicos a interesses de corporações tecnológicas. Bom, basicamente é isso que eu devia mencionar. Lembremos-nos, pois, que a publicidade é da essência do registro, ela não é absoluta, como vimos, podemos ver facilmente em relação ao ECA e a própria Lei de Registros Públicos, no parágrafo 6º do artigo 57 do Registro Civil, bem como nos registros de aeronaves militares, navios militares, etc. Mas a tarefa importante, das mais importantes dadas para a exigência do registro, é exatamente a publicidade das situações. Isso é que importa para a sociedade. Daí que seja um tanto estranha a circunstância de que frequentemente haja decisões no sentido de impedir, fora dos estritos casos previstos em lei, a indicação de modificações no registro, especialmente no registro civil. Muito bem, era isso que tínhamos de falar hoje dos artigos 16 e 17, nesta nossa caminhada pela lei número 6.015. Muito obrigado, agradeço novamente à doutora Thaís Castelo Branco o empenho com que torna possível estes nossos encontros neste percurso que se projeta muito longo pela lei número 6.015.